Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje quem está aqui em nossos estúdios é ela, Dagmar Tavares. Vou apresentar aqui um pouco ela, ler o currículo que ela mandou. Ela é graduada em fisioterapia, mestre em saúde coletiva, tem MBA em gestão empresarial, MBA em desenvolvimento humano para gestores, especialização em gestão de negócios, inovação e liderança e atua com consultoria e assessoria de gestão empresarial. E hoje ela conversará aqui conosco e vai falar sobre como as empresas podem ser geridas da melhor forma possível, as maiores dores, os maiores erros dos empresários e como que eles podem implementar ações que podem melhorar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da empresa e com isso, consequentemente, aumentar os lucros. Então fique aqui conosco porque essa entrevista está muito especial. Então, Dagmar, bem-vinda aqui aos nossos estúdios da Total News. É um prazer conversar contigo. Muito obrigada. O prazer é meu e principalmente para falar a respeito de um tema que eu gosto muito e que é muito relevante para os negócios, né? Para as pequenas, médias empresas, em especial, que é o meu público, e para o Estado que tem como característica muitos empreendedores. E essa transição de empreendedor para a gestão é um aspecto relevante para todos nós tratarmos disso. E para nós começarmos, então, você começou a sua formação na área da saúde e hoje em dia atua com gestão empresarial. Como é que foi essa trajetória? Por que você veio parar na área de consultoria e assessoria empresarial? Literalmente pelas oportunidades de trabalho. Eu iniciei a minha carreira profissional trabalhando em uma clínica, posteriormente fui chamada para ser monitora de estágio na UCDB e aí entrei na docência. Na Então sempre docência, esteve na área do ensino. sempre estive na área do ensino. E na docência, quando fui para Estácio, comecei como professora, fui para coordenação de curso, depois direção acadêmica e direção geral. Então, nesse processo de gerência de curso e direção, eu encontrei a gestão. Nesse período eu já tinha feito o mestrado, concluído meu mestrado em saúde coletiva, e entendi que necessitaria de uma formação na área de gestão. E aí fui fazer a gestão empresarial na FGV, depois desenvolvimento humano para gestores. Fui para a Fundação Nacional da Qualidade também, porque entendi que seria necessário que eu entendesse quais eram os pilares da gestão, quais eram as ferramentas a serem utilizadas. Hoje, além de atuar como consultoria, eu sou avaliadora do MS Competitivo, que é da Fundação Nacional da Qualidade, né? É um projeto que acontece nos estados onde nós avaliamos as empresas, o desempenho dessas empresas, né? A gestão dessas empresas. Então, essa transição ocorreu meio que naturalmente a partir do momento em que eu entrei no ensino. E especificamente na área da gestão empresarial, que você viu que tinha um gargalo ali, você podia suprir as necessidades nessa área. Foi mais ou menos em que ano aí? Bom, eu entrei nessa empresa, uma empresa grande, uma empresa nacional, que tinha todos os processos bem definidos, as atribuições, as métricas de desempenho. Depois fui para o Senai, na gerência de educação também. Também uma grande escola, né? Uma grande escola, trabalhando no estado. Quando eu saí, eu entendi que eu poderia contribuir, né? Então, já com a minha empresa, que já tinha essa empresa, mas não estava atuando nesse ramo, com as pequenas e médias empresas, implantando um modelo de gestão profissional. Porque esse modelo de gestão já existe para as grandes empresas, mas como que uma pequena e uma média empresa cresce se ela não tem um modelo profissional de gestão? Então eu comecei a atuar com estas empresas nesse momento. Entendi. Que ano mais ou menos, você lembra? Em 2018 entrei para trabalhar na Fundação Dom Cabral, que é uma outra atividade que eu exerço, só atendendo o setor público e o Sistema S. E, paralelamente, comecei a desenvolver esses projetos, né, por demandas de empresas conhecidas, empresários, para implantar o sistema de gestão. Então, foi a partir de 2019. E nesses anos aí de trajetória, desde lá do início, quando você também estava na área focado mais na área da educação,
Quais os maiores desafios que você percebe que os empresários enfrentam? Quais as maiores dores? Dentro da educação, eu vou dividir isso em dois aspectos. Gestão de pessoas é um grande desafio, como gerir essas pessoas, como orientar essas pessoas, como conduzi-las dentro do seu negócio. Primeiro como encontrar e depois como E gerir. muitas vezes nós encontramos E não pessoas sabe com gerir. perfis muito bons, mas se eu não tenho dentro da empresa um modelo de gestão profissional, eu acabo atrapalhando o desempenho desse colaborador, dessa pessoa que tem uma formação, mas ali não tem um modelo de gestão onde ele tenha como desempenhar as suas atribuições de maneira orientada, identificar quais são as suas entregas, em qual prazo ele precisa entregar. Então, eu trago muitas vezes uma pessoa com competência técnica, mas eu não consigo fazer a gestão para que ela desempenhe aquilo que eu preciso dentro da minha empresa. Esse é um dos aspectos. E o outro aspecto que eu destaco é a questão da gestão financeira da empresa. Se você não tem uma conta separada, Pessoa CNPJ e CPF, pessoa física e pessoa jurídica, é muito importante. Você acaba misturando e não tendo como medir o desempenho da sua empresa de fato. Né? Quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, e aí vem aquilo que é o seu lucro e que efetivamente você pode fazer a gestão para as suas contas pessoais. Então eu tenho que ter essa separação, o prolabore, qual é a minha remuneração, qual é o lucro da empresa, como eu faço a administração deste recurso. Então esse é um dos grandes desafios. Junto com isso, a falta de processos dentro das empresas. Início, meio e fim. As responsabilidades de cada colaborador. Função exatamente específica de cada um. Isso. E o acompanhamento do desempenho. Então, aquelas reuniões semanais, mas com objetivos bem definidos, com pautas bem definidas, para que eu veja exatamente onde ele está, o que ele está fazendo e o que eu posso fazer para contribuir com a melhoria do desempenho dele. Dagmar, quando você falou, né, do empresário que precisa separar o CPF, o CNPJ, né, nas finanças, isso tudo que você está falando, que precisa ter os processos, tudo alinhado, tudo certinho, vai muito do líder. Mas o líder, ele também precisa ter essas características organizacionais com ele mesmo também, né? Porque não adianta ele é uma pessoa extremamente desorganizada, como que ele vai querer organizar a empresa, definir os processos? Então, para ter, é aquela frase, né? Para ter um CNPJ forte, precisa ter um CPF forte. O que você acha? O que nós observamos, né? Como eu disse no início, nós temos muitos empreendedores. De empreender para gerir o negócio, existe uma grande diferença. Exige competência técnica para isso, exige formação para isso. E nem sempre isso é possível. Então, há necessidade de você contratar um serviço especializado, trazer para o seu time pessoas que já tenham essa expertise, que já tenham essa prática e estar aberto à implementação. Porque isso exige a descentralização, esse é um dos aspectos, difícil, né? Exige que você tire também o componente emocional e olhe para o negócio, porque também não é raro você ter empreendedores que têm familiares na sua equipe. E aí você tem uma relação emocional. E fica muito difícil você cobrar dessas pessoas resultados, desempenho e fazer o acompanhamento profissional disso. Quando você muda essa chave e você começa a ter uma visão de negócio e de prestador de serviço e de colaborador, você consegue alinhar todos esses aspectos. Você consegue delegar, você consegue acompanhar o desempenho através dos indicadores, das métricas. O fato de você ter um colaborador que trabalha o dia inteiro não significa que ele te traga no final do dia as entregas necessárias, te traga o resultado que você almeja, que você precisa para manter o seu negócio. Agora me fala, como é que vira essa chave? Como é que vira essa chave? Justamente entendendo que é necessário uma gestão profissional, que é necessário planejamento estratégico,
que é necessário que você tenha pessoas aptas a executar esse trabalho. E aí, quando eu não tenho essa competência, eu não tenho esse tempo, eu preciso trazer alguém que faça isso, que organize isso comigo. Porque, paralelamente, no trabalho da consultoria, a gente vai além de implantar os processos, a gente também forma, né, desenvolve as competências, chama atenção para aqueles aspectos que precisam ser observados dentro do negócio. Então, eu acho que a virada de chave é quando você se dá conta de que você realmente precisa mudar o seu comportamento para mudar os seus resultados. Não adianta fazer a mesma coisa todos os dias e esperar um resultado diferente que não vai acontecer. Ou né? cobrar das pessoas sem orientá-las, sem ter um planejamento, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Como eu vou fazer isso? É o que, o porquê, o quanto isso vai custar, qual prazo eu preciso, é o plano de ação, né? Que parece alguma coisa muito distante da minha realidade, porque muitas vezes eu estou ali na operação, junto com o meu colaborador. Eu não tenho intimidade, que eu não posso olhar para a estratégia porque eu estou na operação. E eu tenho que sair desse lugar da operação e ir para a estratégia. Só que delegar para o time tático. Para o time tático. Se eu não tenho esse time aqui, esses braços para gerir essa operação, fica muito difícil eu olhar para as oportunidades, eu olhar para o meu negócio e estrategicamente propor mudanças, crescimento. Então, eu preciso realmente sair desse lugar da operação e ir para o estratégico. E essa transição, ela também tem uma metodologia para fazer. Não é amanhã eu acordo e viro estratégico. Não. Aí vai desmoronar. Eu preciso de um processo de implantação, eu preciso desse time junto comigo, porque eu troco literalmente a roda do carro com ele em movimento. Então, eu tenho que trocar uma roda, checar, troco a outra. No final do processo, eu vou fazer o alinhamento e o balanceamento de todas essas rodas. Até que eu chegue nesse ponto, que é um processo de transição, existe um crescimento tanto e um amadurecimento tanto da equipe quanto o meu como empresário, como gestor ou como um investidor, né? Eu sou um empreendedor e tenho muito boa vontade, eu tenho um bom relacionamento com o cliente, mas eu preciso gerir o meu negócio, além do relacionamento com o meu cliente, que é uma das partes. E esse relacionamento com o cliente também é essencial, né? Às vezes o líder, o empresário, ele quer delegar para as outras pessoas, às vezes, representarem ele, mas não adianta também. Não. Ele é a cara da empresa, ele precisa estar nos lugares, nos locais, precisa aparecer também. Ele precisa aparecer. O lucro é o resultado. O foco é o cliente. Então, o que eu faço, né? Eu preciso conhecer esse cliente, eu preciso me relacionar com ele, eu preciso realmente aparecer, porque os valores da empresa, eles têm que ser aqueles alinhados com o dono. Né? E isso tudo acaba refletindo na entrega que ela faz. São os valores de quem empreende que, de uma forma ou de outra, aparece para o cliente. E aparece também, é sentido, é vivido pelo time de colaboradores, por todos. Então, é muito importante que ele tenha essa parte do relacionamento, mas que ele prime pela organização, porque ele pode muito bem ser uma pessoa excelente no relacionamento, mas as entregas que o time dele faz deixam a desejar. Então, eu tenho uma pessoa legal, que se relaciona muito bem, mas eu não tenho entregas tão boas. Porque o meu cliente, meu amigo, ele tem expectativas também, independente do segmento. Nós temos uma expectativa do que nós vamos receber, de um produto ou de um serviço. Então, tão importante quanto o bom relacionamento é uma excelente entrega. É sustentar esse bom relacionamento aí com uma entrega que atenda às expectativas. E Dagmar, para nós irmos aqui para o final da entrevista também, tem alguma ação prática que foi implementada em alguma das empresas que você deu a consultoria, uma ação simples, mas que fez a diferença na empresa, nos resultados da empresa? Algum caso que você possa compartilhar com a gente? Tem um caso. A empresa, ela entregava somente o orçamento para o cliente. O cliente, ok, gostei, vamos fazer. Não tinha um contrato. Então, entre o orçamento
O aceite deste cliente, primeiro ele tem que aceitar o que eu estou propondo, o serviço, as condições de pagamento, os prazos. Contempla as necessidades dele, isso eu mando no orçamento. Até a execução desse trabalho eu preciso de um contrato, a formalização, com todas as regras, com a segurança tanto financeira, para quem vai prestar o serviço, quanto jurídica do que eu vou entregar. Então, é uma revisão, tanto da parte do documento do orçamento, quanto a implantação do contrato, que faz uma diferença gigantesca para a empresa. Dá segurança para ambas as partes, clareza, transparência no negócio e a segurança para os dois lados. O que eu estou contratando, o que será entregue, qual o prazo que eu tenho para receber, qual o prazo eu tenho para pagar. Se houver algum problema, que fora eu vou recorrer. Então são ações simples, mas de alto impacto para a empresa e para o cliente. Detalhes que fazem a diferença. Que fazem a diferença. E é relativamente simples, mas que muitas empresas não se preocupam. O contrato dele não prevê penalidades, não prevê multas, não prevê em que situação ele pode rescindir unilateralmente esse contrato, porque tudo isso impacta no desempenho, no resultado dessa empresa final e para o cliente também. Em resumo, organize a sua casa. E se você não consegue fazer isso sozinho, contrate alguém de fora que tem um olhar mais crítico, analítico, mais racional. Né? Não tem essa ligação emocional tão forte que às vezes a gente acaba criando. Não né? tem como. Não tem como. Você tem um negócio, você tem amor. Assim, você se dedica, você tem a melhor das intenções. Daí a você profissionalizar o seu negócio, é um outro passo. Você não vai perder o amor, não vai perder aquele gosto que você tem pelo relacionamento com as pessoas, mas você precisa profissionalizar. E quando você profissionaliza, você tem mais resultados não só financeiros, né, porque esse é o objetivo de uma empresa, é o lucro. Óbvio. Não existe Amor nenhum sentido. Nenhum sentido em você ter uma empresa, ter um negócio que não gere lucro. Precisa gerar lucratividade. Mas ele precisa ser profissional. Então, o cuidado é esse. Profissionalizar a sua gestão. Buscar ajuda. Você se capacitar, você se abrir para isso também, mas você buscar ajuda profissional para fazer isso. Ótimo, eu ia pedir para você deixar a mensagem final, mas acho que mensagem final aí já está aí. Procure ajuda, profissionalização da gestão. Fazem toda a diferença no negócio. Isso. Dagmar, foi um prazer, uma honra conversar contigo aqui, esse bate-papo, assuntos que são tão importantes para as empresas, né? A gente está sempre buscando mudar, melhorar, evoluir e você contribui com isso. Então, parabéns pelo seu serviço, parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza aí que os próximos meses, os próximos anos serão de ainda mais sucesso. Prosperidade para todos nós, né? Para todos. Muito obrigada pela oportunidade, pela gentileza da entrevista e que eu possa contribuir de fato com as pessoas que estão nos assistindo, com ampliação desse olhar para o seu negócio. E qual o seu contato, redes sociais, se alguém quiser saber mais informações também, onde encontra? Tavares.dagmar, @tavares.dagmar é o meu Instagram e o telefone 67992027117. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no Instagram. Manda uma mensagem, nós combinamos um café. A primeira fala sempre é o diagnóstico, é entender o seu contexto para depois fazer alguma proposta de trabalho a ser iniciado. Sempre assim. Primeiro entender o negócio. Então, obrigada, sucesso aí. Eu que agradeço. E as portas da Total News estão sempre abertas para você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui sempre. E esse foi mais um episódio, mais um quadro de entrevistas aqui na Total News. Te convido a acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Estamos em todas as redes, Total News MS e, claro, no nosso portal de notícias, totalnewsms.com.br. Acesse lá e fique sempre muito bem informado. Até a próxima. Tchau!